melhores. Aquela que eu tenho lá, né? Eu ligo aqui, né? Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, uma pequena regulagem aqui na câmera. Estamos felizes por esse momento tão importante em que vamos estar agora, nessa parte da liturgia, aprendendo a palavra de Deus e recebendo o conselho do Senhor. Por gentileza, todos os irmãos, abram suas Bíblias do primeiro livro do profeta Samuel, Juiz e profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 11, do verso 9 em diante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, do verso 9 em diante. 1 Samuel 11, 9. Então disseram aos mensageiros que haviam chegado: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, no calor do sol, sereis libertos. Os mensageiros de Jabes, aos quais se alegraram. Os mensageiros vieram anunciar aos homens de Jabes, os quais se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós. Então vos fareis conforme tudo o que bem vos parecer. No dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 grupos. Entraram no acampamento dos amonitas durante a madrugada e os atacaram até o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam de modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: quem são os que diziam: será que Saul nos governará? Traze esses homens para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque o Senhor trouxe livramento a Israel neste dia. Depois Samuel disse ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Então foram para Gilgal, onde constituíram rei Saul diante do Senhor. E imolaram sacrifícios de ofertas pacíficas diante do Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Oremos neste momento. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, nós te adoramos, nós te agradecemos. Obrigado pela oportunidade, meu Deus, e o privilégio de pregarmos a tua palavra. Nessa manhã queremos falar acerca do teu reino. Nessa manhã queremos falar que tu és Deus que escolhe, tu és Deus que elege, tu és Deus que capacita, tu és Deus que revigora, porque a tua igreja remanescente cristã Filadélfia precisa desta palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo a ministração do teu poder por meio desta palavra, que ao entrar nos ouvidos de cada um de nós da remanescente cristã Filadélfia, possamos ser revigorados e fortalecidos, e assim enfrentar os amonitas, e assim enfrentar aqueles que muitas vezes, meu Deus, se opõem daqueles próximos de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos enche do teu poder, da tua virtude, nos dá as armas que provêm de ti, para que possamos glorificar o teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda força opositora das trevas, os espíritos imundos contrários à pregação do Evangelho, sejam repelidos e afugentados agora, em nome do Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Usa a minha vida, Pai. Usa os meus sentidos, eu os coloco à tua inteira disposição. Que seja glorificado neste momento o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Amém. Você já passou fases em tua vida em que você não teve motivação alguma? Ou talvez numa reflexão da sua vida, você olhando para as pessoas ao seu redor, olhando para as conquistas que as outras pessoas assim conquistaram, obtiveram ao longo do processo da vida, o automóvel, o casamento, a propriedade, os bens, às vezes olhando para a roupa e a forma às vezes até da pessoa pronunciar, você, ou melhor dizendo, as pessoas constantemente fazem contrastes, né? Quando entra um novo gerente na empresa, é muito comum os antigos funcionários, os funcionários da empresa assim contrastarem
né? Durante 6 meses, o que foi 6 meses sob o comando do outro gestor que saiu ou que foi dispensado, para males ou para benefícios ou para malefícios, uma coisa bem certa: contrastes muitas vezes estão diante de nós e as pessoas estão contrastando. Eu estou muito feliz com o governo Bolsonaro. Apesar da grande imprensa não descrever o que ele tem feito, foi o melhor presidente em 8 meses de governo, coisa que em 16 anos de PT nunca foi feito. Estou muito feliz, mas isso é uma opinião particular, pessoal. Então nós estamos constantemente fazendo contrastes do que é bom, do que é melhor, do que teve melhor desempenho, com relação muitas vezes a quem é inferior. E talvez seja algo que cause muita tristeza, muita depreciação, ou às vezes as pessoas se sentem desestimuladas e às vezes ficam com um sentimento de autocomiseração muito elevado por não conseguirem obter um desempenho. Uma coisa é bem certa: as oportunidades não são iguais para todos. O espaço geográfico onde a pessoa nasceu, onde ele está vivenciando, talvez não ofereça tantas oportunidades, o que, de certa forma, dificulta o caminho. Quando eu olho para o testemunho do deputado Magno Malta, que não ganhou a eleição, né? Ele foi senador, deputado Magno Malta, um morador de rua, um bebedor, vivia em bebedices, e o que Deus fez até ele chegar ao Senado em Brasília é algo de se espantar, e principalmente porque sempre foi um defensor da família, das instituições sagradas, das coisas de Deus, combateu a pedofilia. Grandes foram os seus feitos, e isso o torna uma pessoa notória na sociedade. E quando nós usamos o nome de Deus e chamamos Deus para esta empreitada, nós olhando para o lado e não tendo forma alguma de nós desvencilharmos as situações difíceis, e vencemos e glorificamos a Deus quando atingimos certo estágio, certas conquistas, Deus se alegra, porque Deus se torna notório através do milagre da vida daquela pessoa. Quem olha para o passado e depois vê a pessoa no presente fica realmente impressionado. Em especial, vocês notaram que, os irmãos notaram que eu peguei aqui o texto de Saul. Geralmente, quando se fala no rei Saul na Bíblia, as pessoas logo fazem o contraste. Saul, o primeiro rei que foi um fracasso. Davi, o grande rei, segundo o coração de Deus, que foi um sucesso. Vamos deixar esse contraste um tanto que expõe, de certa forma, o fracasso de Saul um tanto de lado, e olhemos em si para essa fase. Esta fase que foi a primeira vitória do rei Saul contra os amonitas, visto que os amonitas eram inimigos que odiavam o povo de Deus e, de certa forma, tinha até um grau de parentesco. Nos lembremos que a descendência de Ló, que era sobrinho de Abraão, Abraão gerou o povo de Deus. Ló era seu sobrinho. Moabitas e amonitas eram, de certa forma, parentes da nação de Israel. Então vemos aqui a primeira grande vitória sobre os amonitas, que ameaçavam trazer vergonha para a nação de Israel. E a conjectura naquela fase era algo terrível, né? O povo de Deus desobedeceu a lei, transgrediu a lei, e nós sabemos que a lei era uma condicional. Se o povo obedecesse a lei, se o povo obedecesse os estatutos, eles seriam cabeça e não cauda. Eles seriam uma nação próspera. O gado se multiplicaria, as lavouras dariam o seu fruto. Deus prometeu enviar chuva temporã e serôdia no início da plantação e no fim da colheita, para que, em meio à colheita, para que houvesse produtividade. Chuvas temporãs e seródias era uma grande bênção de Deus para um enriquecimento da nação de Israel. Mas como a nação de Israel e as tribos tentavam agir, cada um fazia o que achava certo aos seus olhos, em detrimento da lei de Moisés que deveria ser obedecida, eles sofreram as conflagrações dos seus pecados. E um povo que era menor, um povo que sacrificava a criança, um povo abominável, estava
assim despojando, em especial aqui a cidade dos benjamitas, a cidade de Jabes de Gileade, estavam sendo despojados. E uma terrível humilhação haveria de ser imposta ao povo de Deus, em especial aos benjamitas, né? Veja que os benjamitas dominavam a região e eles assim impuseram um acordo terribilíssimo. Nós não vamos exterminar vocês por completo se cada homem de vocês da cidade de Jabes de Gileade serem perfurado o olho direito, ser mutilado o olho direito. Se os irmãos não conseguem entender o que significa esse opróbrio de humilhação para com o povo de Deus, imaginem que o soldado na infantaria, ele usa um escudo grande e com o olho direito ele observa a batalha. O esquerdo ele é protegido pelo escudo e um dos olhos é muito importante para ele estar se defendendo, se protegendo e ao mesmo tempo avançando na infantaria. Imagine também o soldado tendo que utilizar a espada ou atirando com arco e flecha sem o olho direito. Essa seria uma forma de mutilar o exército do povo de Deus. Então, quando o inimigo pede para furar um olho, Naás pede para perfurar o olho da cidade ao qual ele quer dominar, que é a cidade do povo de Deus, ele quer mutilar os olhos espirituais do povo de Deus para que o povo não possa avançar, não possa batalhar e fique eternamente sob o domínio do inimigo. Naás, se você prestou atenção, significa serpente. Se você prestar atenção, faça a união das palavras. Satanás, o acusador, serpente acusadora. Note que esse homem aqui realmente é um tipo humano do diabo. Naás, o rei dos amonitas, é um tipo humano de Satanás que quer mutilar os olhos, a visão espiritual, quer humilhar o povo de Deus, quer comer pó, quer derrotar os homens como a serpente faz e consumir até o pó dos homens, ou seja, levar os homens à morte e à morte eterna. Voltando a esse assunto de oportunidades que eu utilizei no início desta mensagem, isso nos faz lembrar da oportunidade, como eu disse, que foi concedida a Davi, as oportunidades que Davi teve ali, desde quando ele cuidava de ovelhas, ele teve a oportunidade de enfrentar o leão, de enfrentar o urso, de enfrentar o gigante, e ele galgou os degraus até se tornar um grande rei. Poderíamos dizer que a tribo de Benjamim também teve a sua oportunidade. Quando a gente olha o histórico da tribo de Benjamim, principalmente olhando para o capítulo 19, 20, 21 ali de Juízes, nós vemos que a tribo de Benjamim tinha tudo para ser a tribo mais próspera dentre as 12 tribos de Israel. Mas eles se contaminaram com os cananeus, com os filhos de Belial, começaram a praticar bissexualismo e zoofilia e tiveram que ser exterminados, ao ponto de se reunirem os anciãos das outras tribos de Israel e fornecerem homens para se casarem com as mulheres, e assim as mulheres não ficassem sem gerar a sua descendência, visto que o exército de Israel se reuniu e teve que exterminar o exército dos abomináveis benjamitas. Quem olhasse para os benjamitas lá no passado diria: os benjamitas não surtirão nada na história de Israel, serão um bando de imprestáveis. Haja vista, veja as abominações que eles praticaram, se misturaram com essas práticas sodomitas, são imorais, vamos exterminá-los de uma vez e vamos construir a história de Israel somente com 11 tribos, e não com 12, vamos exterminar Benjamim. Nosso Deus, ele sempre tem um plano. Não vamos nos esquecer que o primeiro rei de Israel foi um benjamita. A oportunidade de servir como rei foi um benjamita. Não nos esqueçamos que o segundo homem mais influente do cristianismo, o apóstolo Paulo, era da tribo de Benjamim. Então veja que o nosso Deus, ele oferece oportunidades. Talvez você nos assista aí pelo YouTube, ou você ouve a nossa mensagem nesse momento. Como eu já disse, você está sendo visitado na introdução do culto. Hoje eu disse,
você está sendo visitado por essa mensagem. Mesmo no momento de luta, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento em que as pessoas zombem de você, dizendo que você é um imprestável, que você não tem condição, Deus oferece uma oportunidade para a tua vida ouvindo essa palavra. E vemos que quando se trata acerca de Saul, eu não vou aqui relatar toda a história porque tem fatos notórios assim incríveis, né? Ele era realmente um homem muito bonito da tribo de Benjamim. O filho de Quis, Saul, era um dos homens mais belos de Israel. Tanto é que conta-se que ele tinha aproximadamente a minha altura. O pastor Fernando aqui tem 1,98 m, né? Só que eu não sou tão bonito como ele, não sou tão forte como ele. Sou bem magrinho, né? Saul era um homem forte, de porte nobre, de rosto belíssimo, ao ponto de todos os homens ficarem abaixo dos seus ombros. Todos os homens alcançavam os seus ombros. Então era um homem notório, um homem fácil de ser localizado em qualquer circunstância, porque ele se destacava em porte, em altura e em beleza. E quando a gente olha aqui da forma como Saul foi escolhido, ele também foi um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos que a nação de Israel estava totalmente desgovernada, sem uma coesão para estarem submetidas à lei. Cada um, como eu disse, fazia o que bem entendia aos seus olhos. Deus tinha que levantar profetas e juízes, como foi Samuel, para tentar coagi-los a adorar a Deus. A gente vai ver aí no capítulo 7 de 1 Samuel que Deus tem que usar Samuel para fazer trovoadas descerem contra os inimigos e assim eles reconhecerem que eles tinham que se submeter à voz de Deus por meio do profeta Samuel e de se submeterem a Deus. Então o povo estava muito desorganizado e nesse momento nós vemos que há um certo desconforto do povo, porque Samuel era um homem de Deus, mas ótimo para conduzir a nação de Israel, mas já estava ficando velho e os seus 2 filhos não estavam nos mesmos caminhos do seu pai. E Abias e Joel, que eram os filhos de Samuel, estavam corrompendo o juridicado, tinham corrompido a lei, aceitavam suborno, os mesmos pecados de Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Então o povo pede um rei, o povo solicita a Samuel que escolha um rei. E Deus usa o profeta Samuel para dizer: amanhã eu vou estar dirigindo até você aquele que será o rei. Então aqui nós vemos que, assim como Davi foi escolhido como rei, Saul também foi escolhido como rei. Foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que teve uma oportunidade diante de Deus. E vemos que o encontro com Samuel é algo incrível, porque Samuel se alegra de ver um homem tão belo, de ver um homem de porte tão, assim, exuberante, chamava a atenção de qualquer um. E aí Deus vai revelando coisas a Samuel, até que as jumentas de Saul, do pai de Saul, haviam sido roubadas. Saul fica impressionado. Ele traz mais de 5 revelações para que ele pudesse crer que Deus estava movimentando a vida dele para próximo de Samuel, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Então entenda que você pode também ter perdido as suas jumentas. Você pode ter perdido algo na trajetória da tua vida. O inimigo pode ter roubado algo da tua vida. E você às vezes está achando que por ter perdido algo, a sua vida não faz mais sentido lá na frente. Ou não vai fazer mais sentido de agora em diante por esta perda que você teve. Não. O nosso Deus usa as nossas perdas, aquilo que perdemos, aqueles nãos que nós recebemos, as portas fechadas que recebemos, para estar construindo um grande propósito. E nós vemos que essas revelações que Samuel passa para Saul, vão todas se cumprirem. E por que essas revelações se cumprem? Para alimentar o coração de Saul de que ele era um homem que Deus estava dando uma oportunidade. Um homem que Deus estava concedendo uma oportunidade para fazer a grande obra de Deus. Extirpar os inimigos de Israel. Derrotar aqueles que pilhavam e roubavam o fruto do trabalho. O fruto do trabalho
do povo de Deus. E algo interessante que depois de três consagrações específicas, comprovando que Saul seria rei de Israel, nós vemos que grande parte, um número de pessoas que olhava para Saul e assim não acreditavam que ele seria o rei de Israel. Olhavam para ele com muita inveja. Eu imagino que ele era um homem pelo seu porte, pela sua beleza, despertava muitas invejas. E quando olhamos para Saul diante disso, né, está citado aí no versículo 10, 26, e nós também lemos no 11 e 12, que fala acerca disso, né? Veja no 10, 27. Mas alguns homens ímpios disseram: como este homem pode nos livrar? E o menosprezaram e não lhes trouxeram presentes, mas ele se fez de surdo. No verso 11 e 12, então o povo disse a Samuel: quem são os que disseram, será que Saul nos governará? Traze esses homens para que os matemos. Então vemos aqui o antes e o depois. Porque quando foram tiradas as sortes, o nosso Deus interferiu nessa tiragem de sortes para escolher o rei de Israel. Foram todas as tribos ali colocadas diante das sortes, e a sorte se parou por interferência de Deus na tribo de Benjamim. E quando chegou-se a tribo de Benjamim, as famílias dos clãs da tribo de Benjamim foram ali separadas até que chegou a família de Quis. E quando chegou a família de Quis, o rei foi apontado por Samuel por sorte, por interferência de Deus na sorte em Saul. E procuraram Saul. Cadê Saul? Ele era o mais alto, ninguém o estava vendo. Estava Saul, escondidinho lá dentro da bagagem. Deus revela, note, mais uma vez Deus revelando para confirmar que o profeta é de Deus e a voz é de Deus, que escolhia um homem para governar Israel. Ele está escondido lá na bagagem. Saul está escondido lá. E tiraram ele de lá. E quando ele ficou de pé diante da multidão, ali se destacou a sua beleza, a sua altura. E muitos pensavam, realmente ele serve para ser rei, né? Que um homem mais alto é mais fácil de ter voz de comando, porque o soldado que está atrás, ele está vendo lá na frente o seu comandante. Então o povo pensou, ele é bonitão, ele é forte, e ele é alto, então ele serve para o comando, ele serve para a liderança. Mas como nós vemos no texto aqui, alguns disseram, como esse poderá nos salvar? Como esse poderá derrotar os filisteus, que são muito organizados em batalha? Como esse Saul de Quis aí poderá? Estava até escondido. Nós vemos aqui no caráter de Saul, né, ele sendo escolhido por Deus, nós vemos aqui uma certa humildade e modéstia, que todos nós devemos ter. Como eu disse, Saul começou muito bem o seu reino. E nos traz um exemplo muito lindíssimo de todos nós, como nós devemos ser. Sempre agir com humildade e modéstia. Nas aflições, nas lutas, nas dificuldades e até mesmo na alegria, sendo abençoados. Sempre com humildade e modéstia. Pedro nos recomenda: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e ao seu devido tempo ele vos exaltará. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então ele começou muito bem. E ele ouviu esses comentários. E assim, quando nós somos elevados para uma posição, recebemos uma promoção na empresa, saímos de um patamar onde muitos estão ali ao nosso lado, recebemos uma posição de comando e de destaque, e que nós alcançamos inveja. Então Saul, talvez ele se escondeu pensando nisso. Olha a responsabilidade. Tudo que o profeta tem falado para mim tem se cumprido. O Espírito Santo desceu sobre mim, me fez manifestar entre os profetas. Mas será que realmente eu tenho condições? Quando nós nos olhamos no espelho e olhamos principalmente para os nossos defeitos, na nossa humildade, nós veremos que nós não temos condição alguma. Nós somos fracos, somos incompetentes e talvez a gente se sinta até abalado. A gente olhe para a palavra, para as afirmações dos invejosos
daqueles recalcados, daqueles que, né, não querem que a gente prospere, e a gente se deixa abalar. Uma coisa muito importante que eu quero trazer como um recado para a tua vida nessa manhã: se você ouviu a voz de Deus num estágio da sua vida, seja semana passada, seja 10, 15 anos atrás, e você se esqueceu desse recado de Deus, você se esqueceu da palavra que foi entregue ao teu coração, que entrou pelos teus ouvidos, e você deixou que essa palavra fosse esquecida no teu coração. Por quê? Porque alguém disse isso para você, que seu pai falou isso para você, até uma pessoa próxima como seu pai, ou um tio, ou quem quer que seja, riu de você, zombou de você, e você se esqueceu do recado de Deus. Saiba que Deus reafirma ao teu coração que o Deus Altíssimo não esqueceu o que Ele prometeu para você. Veja que Deus abençoou Samuel, Deus usou Samuel para abençoar a Davi quando ele era um jovem franzino. Davi não era baixinho, Davi era franzino, um menino de muita coragem, que já tinha vencido um leão e um urso para proteger o rebanho. Tá? Deus mandou Samuel ungí-lo, porque Deus tinha algo a construir na vida dele a longo prazo. Davi só foi assumir o trono em Hebron, não em Jerusalém, com 40 anos de idade. E fez com que todas as tribos de Israel, e até mesmo a tribo de Benjamim, do antigo rei Saul, reconhecesse que ele verdadeiramente é rei. Então, Deus entrega revelações para a nossa vida. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quer receber a tua bênção, quando você ouve a voz de Deus e você tem sabedoria, o que você faz? Vou me posicionar. Manterei a minha vida em santificação. Manterei a minha vida em vigilância constante. Manterei a minha vida na leitura da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela entra pelos ouvidos, ela nos santifica, ela nos revigora e ela vai sempre nos fazer lembrar o que está escrito. E a palavra de Deus que está escrito é: a ordem do Senhor é avançar. O meu coração não se alegra com aquele que recua. Então você estará sempre alimentado. E aquela promessa, mesmo que já façam aí 10, 20, 30 anos, ela vai se cumprir, porque o Senhor do tempo, aquele que tem poder para o agir e o efetuar, e o realizar e concretizar, é o Deus Altíssimo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem poder para efetuar aquilo que ele prometeu no tempo dele. Então, quando você recebeu isso lá há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, ou há 15 anos, talvez você recebeu a semana passada, quem está do teu lado, você conquistar isso aí, você não vai casar não, você vai ficar pra titia. Duvido você conquistar isso, duvido você ter a posse disso, duvido você conquistar aquela mina lá da igreja, duvido. Olha, Deus atende filho que é humilde, ó. Deus atende filho humilde que se prostra à oração. Nós cremos num Deus que cria conjecturas. Quando você está orando e clamando aqui, abençoando, ó, Deus vai tirando o ânimo exaltado de Saul e vai amansando. Deus prepara o coração daquela pessoa lá para se frustrar com outras pessoas que não são bons caminhos para aquela pessoa. E assim Deus vai mexendo as engrenagens vão se assim engrenando uma nas outras e de repente o mecanismo está completo conforme o propósito de Deus, e os seus filhos são abençoados. Porque Deus vela a sua palavra para cumprir. E aqui nesse texto nós vemos claramente, eu fiz questão de citar o 10, 27 e o 11, 12, porque nós vemos aqui que diante da primeira vitória de Saul, aqueles que pensaram, ele não tem condição, ele não tem condição. Não, tem condição sim, pelo poder de Deus. E vemos que Saul foi muito humilde, né? Ele poderia, agora eu vou matar vocês, porque eu como rei tenho autoridade para exterminar a oposição. E o que ele fez? Saul aqui no capítulo 11, 13, porém Saul disse, hoje ninguém será morto, porque o Senhor trouxe livramento a Israel.
Então, se você se sente desmotivado, se você se sente desamado por Deus, está passando por um desafeto, achando que ninguém te ama, ninguém te quer, e por isso você está nessa situação de infortúnio, saiba que o maior de todos te ama, o maior de todos te escolheu, o maior de todos envia essa palavra para dizer que Ele te ama e tem um propósito na tua vida, a cumprir na tua vida. Basta simplesmente você abrir o seu coração para esta palavra. Então vemos que esse Saul que estava lá se sentindo desmotivado, achando, acho que eu não tenho condição. O Espírito Santo havia se manifestado na vida dele, como profetizou Saul. Ó, você vai subir para adorar, você vai receber pães para adoração, você vai ofertar esses pães, porque os profetas que vão lhe dar os pães já vão receber a revelação desse Espírito que revela a tua vida. Você vai ofertar e o poder de Deus vai descer sobre a tua vida e você vai ver, você vai sentir, todos vão ver que você é um homem escolhido por Deus, onde o Espírito Santo se manifesta. Imagine que Samuel tinha uma escola de profetas. E os profetas de Samuel eram destacados por receberem dons e capacitações, recursos divinos. E quando todos viram ali, aquele Saul, filho de Quis, profetizando junto com os profetas, até que é esse, né? Zombaram, fizeram até aquela frase, né? É da família de quem? Como quem diz? É da família de Benjamita? Lembra que eu falei que fiz questão de contar no início da mensagem quem eram os benjamitas? Filho daqueles que lá no passado eram homossexuais, sodomitas, né? Zombaram dele. O Espírito Santo desceu para confirmar diante de todos que o Espírito Santo estava elevando Saul para uma grande obra. E chegou a hora, chegou o momento. Nós vemos que os amonitas, como eu disse, vinham, que tinham um certo grau de parentesco com a nação de Israel, vinha com o intuito de dizimar o povo de Deus. Irmãos, não brinque com as coisas de Deus. Quando Deus nos exorta por boca de pastor, por boca de profeta, acerca dos pecados, não é porque o profeta não gosta de você e ele quer cercear a tua vida. A exortação é amor, para que você não colha as implicações. Você imagina aqui que os benjamitas estavam sofrendo percas terríveis por parte dos amonitas. Os amonitas estavam pilhando gado, pilhando o produto da lavoura, trazendo empobrecimento. São verdadeiros parasitas os amonitas. As outras tribos de Israel sendo assoladas pelos filisteus. E por que tudo isso ocorre? Porque o diabo, ele entra de forma sutil. Ele entra por meio de concessões que o crente vai fazendo, né? Nós temos que tomar muito cuidado com essa palavra, né, que surge muito hoje. Fulano é intolerante, tem que ser mais liberal, isso tem que ser mais relativo, isso é relativo. Essa exortação da Bíblia aí é relativa. Isso está dentro de uma interpretação subjetiva. Vamos parar com essa besteira. A palavra de Deus é bem clara. Nós somos intolerantes com o mal. Repudia o mal. Foge da aparência do mal. Não deixa a cena da novela ficar encantando a tua mente, não. Porque essa Globo lixo de televisão, essa rede lixo, a rede Goebbels, vai mentir 1000 vezes até mostrar para você que é uma verdade. Que o mal é relativo. Fazem até a Globo, né, do Netflix lá, faz o filme do diabo bonzinho. Não vai? Não tem lá uma série lá que o diabo é bom? O diabo não gosta de mentira. Olha, o pai da mentira não gosta de mentira na série da Netflix. Oh, que legal! É? E tem crente que cai nisso. Uma atriz da Globo chegou na cara dura, descaradamente, dizer: os evangélicos assistem as nossas novelas. Tenha santa paciência. Defender uma emissora como essa, que propaga a desconstrução familiar, a desconstrução, a desmoralização das nossas instituições. É o que Naás faz aqui, ó. Naás, Satanás, serpente, enganador. E como é que ele entra? De forma sutil, com discurso, pensando bem, né? Vamos. Eu estava conversando com a minha esposa ontem no café da manhã. Quem lembra daquela nave, daquele seriado lá antigo dos anos 60, Perdidos no Espaço? Lembra? Tinha o Dr. Smith, né? Eita homem perverso, né?
Uma vez eu fiz até uma mensagem com base nisso, né? Existe uma serpente no teu jardim? Né? Existe uma serpente no teu jardim? No jardim de Adão e Eva tinha uma serpente que acabou enganando a Eva e enganou Adão. E dentro da nave lá do Perdido no Espaço tinha o Dr. Smith. Aquele homem era um agente do diabo, sempre envolvendo a família lá nas confusões mais terríveis possíveis. Mas a família fazia questão de conviver com aquele diabo. Esse é o meu diabinho predileto, Dr. Smith. Ah, se fosse eu, já tinha dado um pontapé e jogado ele no espaço. Jogava ele bem perto do sol para já morrer queimado. Né? Um agente do diabo. A Bíblia fala claramente, José nos dá o exemplo. Né? Diante da tentação da lindíssima mulher de Potifar, né? O que ele faz ali? Ele foge, aquela mulher vem para cima, segura até a roupa dele, porque José era um homem lindíssimo. O que ele faz? Ele foge, sai até sem roupa, mas ele não cede ao pecado. E o que a palavra de Deus nos ensina? A fugir do mal. Não dá audiência para esses caras. Não deixa Satanás jogar esse lixo em cima de você. E não é só nas imagens, não, é no mercado editorial também. Através da literatura, através dos quadrinhos. Veja as últimas bienais do livro, como a agenda LGBT que vem prontinha da ONU, ó, vem lá nos quadrinhos da Marvel, personagens da Marvel gays, lésbica, a Batgirl já virou lésbica. É uma agenda de Baphomet, do deus andrógeno, do diabo, sendo jogada na sociedade. Você tem que estar atento. Não fica achando que a mensagem está chata, não, do outro lado aí do YouTube. Fica achando que a mensagem está chata, não. É que é Deus falando com você, para você não ser tragado. Os amonitas, eles não chegaram assim de uma hora para outra dominando a nação de Israel, não. Sabe como é que eles chegaram? Fazendo aliança. Pô, vamos fazer um acordo aqui? Né? Vamos fazer um acordo? Vamos fazer uma troca? Vamos manter uma relação comercial? E foram ali plantando relações. Foram plantando pequenas alianças familiares, entrando dentro da casa de um, da casa de outro, de um rico proprietário, até o negócio crescer e depois eles mostraram a verdadeira face. Como os gibeonitas, que se vestiam como os vitimizados, com roupa de trapo, com pão embolorado, e enganaram o sábio Josué. Deus deu a ordem, por meio da Jihá, extermina a todos. Que eu já estou há 400 anos tolerando os gibeonitas, é para exterminá-los. O Josué acabou fazendo aliança com os gibeonitas. Eu não vou nem estender a história, porque como os gibeonitas trouxeram problemas para Israel por causa da tolerância. Então nós, povo de Deus, não podemos relativizar nada. Se está aqui no conselho da palavra de Deus, é a palavra. Pedro diz, convém mais obedecer a Deus do que aos homens. Então veja que quando os amonitas cresceram, Satanás, aí o Naás, ele impõe esse terrível juízo de humilhação. Está aí no versículo 11 e 2, né? Trarei humilhação para vocês, vou mutilar todos os homens. E os nossos homens vão entrar as suas mulheres israelitas e nós vamos destruir essa cultura. Os filisteus atacando de um lado, amonitas de um lado, e destruir o povo de Deus. E nós vemos aqui que os anciões tentam uma aliança para tentar impedir tudo aquilo. E eles conseguem um prazo de 7 dias. Conseguem um prazo de 7 dias, e é nesse prazo que eles enviam mensageiros para pedir ajuda às outras tribos de Israel. E aí nós vemos aqui, ó, que Saul tinha mesmo recebido a unção, tinha tido uma experiência com Deus, ele continuou as suas atividades lá, nas terras do seu pai, estava trabalhando lá, né? Quando ele chega do trabalho, o mensageiro já tinha chegado ali no seu clã, né? E tinha trazido as informações de que Naás ameaçava e trouxe uma terrível condição para o seu povo, de mutilar os olhos de todos os homens da cidade de Jabes de Gileade. E aí ele se revolta com aquela situação. Assim como Sansão, o Espírito de Deus desce sobre ele e o faz lembrar que é o Espírito Santo está fazendo com a tua vida agora que se ouve essa mensagem. O Espírito Santo vem sobre a tua mente, entra pelos teus ouvidos e faz você gritar: chega,
Eu vou romper esse grilhão agora. Eu não tenho força para quebrar, mas aquele que entrou pelos meus ouvidos vai quebrar esse grilhão porque ele pode todas as coisas. Ele é um forte guerreiro e caminha comigo. Eu não vou aceitar mais essa opressão. Não vai mutilar meus olhos, nem meus braços, e nem meu corpo, e nem a minha família. O marido é meu, a esposa é minha, o filho é meu. Eu não vou abrir mão coisa nenhuma. O Espírito Santo desce para que você diga: basta, a minha família pertence ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sou pano de chão no meu ambiente de trabalho. Basta! Diga um basta! É o que o Espírito Santo faz aqui. Quando o Espírito Santo desce sobre Saul, nós vemos que Saul se revolta. Ele pega um dos seus animais, pega os seus animais ali, esquarteja em sacrifício aqueles animais e envia para o mensageiro. Fala que o rei está se levantando agora. Fala que o rei Saul está se levantando agora, aqui, cheio do poder. Leva esses pedaços desse boi esquartejado para todas as tribos. Fala que se eles estão achando que o gado deles vai se multiplicar, ó, isso vai acontecer com o gado deles. Ó. Vão ser todos esquartejados, mutilados, se eles não seguirem o rei agora. Ah, não era a mensagem que precisava. E aí, a tribo de Judá e todas as tribos se reuniram e aí conseguiram um contingente de 330 mil homens. Vamos para a guerra agora. Chega, aqui é terra da promessa. E não vai ser dividida com a Amonita, nem com o Filisteu, nem com qualquer cananeu. A terra é da promessa, prometida a Abraão e a sua descendência. E aí eles vão para a guerra, os 330 mil homens. Algo de maravilhoso observar como Deus dá estratégia. Saul, diante de todo aquele contingente dos filhos de Israel, preparados para lutar, sabe com o quê? Com armadura, carro de ferro, que nada. Lutar com um pedaço de pau, cabo de enxada, cabo de vassoura, cabo de foice, porque eles não tinham armamento. Mas o Espírito Santo estava sobre a vida deles. Porque quem é o Senhor da guerra? Quem é que concede a vitória? Saul e aqueles 330 mil homens que não sabiam nem sequer lutar, que não tinham armas, tinham o mais poderoso, uma arma secreta poderosíssima, que é o poder e a presença de Deus para vencer as batalhas. Nós vemos que ele separa aqueles 330 mil homens em 3 divisões, assim como Gideão fez em 3 divisões o seu exército. Os heróis da fé assim fizeram no livro de Juízes. Ele copia a mesma estratégia, a estratégia dada por Deus, e ele ataca de madrugada. E antes de raiar o sol, ele extermina os amonitas e trouxe grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 11 nos diz: no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 grupos e entraram no acampamento dos amonitas à madrugada e atacaram ao calor do dia. Veja como Saul profetiza no versículo 11:9. Então disseram aos mensageiros que haviam chegado: assim direis aos homens de Gileade: amanhã, no calor do sol, sereis libertos. Note que o Espírito Santo desceu sobre a vida dele e ele profetizou: antes do sol raiar, ao calor do meio-dia, eu vou exterminar os inimigos e vou salvar Jabes de Gileade. Cumpriu ou não cumpriu a profecia? Por quê? Aquele que revela, aquele que escreveu esse livro é poderoso. Pessoas já tentaram destruir esse livro. Seitas surgiram, grupos rivais, hostis à palavra de Deus, tentaram destruir. Voltaire, na Revolução Francesa, tentou destruir a palavra de Deus. Está aqui a palavra de Deus até hoje, para mostrar que esse livro tem poder, que a palavra de Deus tem poder, que o Espírito que inspirou essa palavra zela esta palavra para cumprir a ordem de Deus, as determinações do Deus Altíssimo. Ele continua soberano. O Espírito Santo visita a tua vida nessa manhã por meio dessa palavra. Saul obteve vitória. Saul foi reconhecido não só pelo seu povo, os benjamitas, mas pelos invejosos. Os invejosos tiveram que engolir. Eu sou o rei, eu sou o escolhido, a quem o Senhor exaltou para comandar a nação de Israel.
Que Deus abençoe a tua vida grandemente nesta manhã por meio desta palavra. Não se deixe desmotivar. Enxuga as lágrimas e continua andando. Se arrasta se possível for. Deixa a palavra arrebentar os grilhões que te prendem. Joga para lá essa relativização do que é certo e que é errado. Abandona o pecado. Opta pelo caminho do Senhor. Opta pela palavra do Senhor. Invoque o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Todo-Poderoso. Ele fará a grande obra. E Ele cumprirá os desígnios do coração dele sobre a tua vida. Deus abençoe a tua vida.